Fala time, beleza? Bom, hoje vamos dar uma estudada aqui sobre como utilizar string no JavaScript para fazer a leitura de grande quantidade de arquivos, de arquivos muito pesados, né? Imagina aí, sei lá, 20 gigas. Então você pode ter vários problemas para rodar um arquivo muito grande, né? Pode ser que estoure a memória se você estiver rodando um arquivo muito pesado. Então existe uma estratégia bem simples que seria você ir dividindo os arquivos por chunks e fazendo a leitura dele, né? De forma meio que fracionada, bem simplória a minha explicação. A gente vai ler aqui e vai ver melhor como isso funciona. Mas é basicamente isso, usar o string, né? Enfim, a pergunta é basicamente isso aqui: como ler um arquivo de texto de 20 gigabytes, por exemplo. Aqui eu já tenho um código pronto que faz isso, né? Então, mas vamos destrinchar um pouco melhor isso aqui, né? A gente vai usar a biblioteca fs de file system e essa biblioteca aqui, readline. E aí, antes da gente ver esse código aqui, vamos ler aqui a documentação do W3 Schools para pegar um pouquinho mais de detalhes técnicos. Então eu vou ler aqui em inglês mesmo. Então vamos lá: Introduction to the Readline Module, que é essa biblioteca aqui que está na linha 4 aqui do meu código. The Readline Module is a core Node.js module that provides an interface for reading data from readable string, like process.stdin, né? Isso aqui é famoso para quem já codou aí em C++, né? O stdin, stdout, né? One line at a time, né? Então isso aqui é para ler arquivos de uma string que é legível para ler, vamos dizer assim. O readable seria a tradução. Como que seria a tradução de readable? Legível, isso mesmo. One line at a time. Então, uma linha por vez. Common use cases, vamos lá. Interactive command line applications, configuration wizards and setup tools, command line games, read evil print loop environments, processing large text files line by line. Eu confesso que desses outros use cases aqui eu nunca precisei de um exemplo de atuar em nenhum desses cenários. Eu acho que esse aqui é o mais claro, é a pergunta ali da questão que eu deixei anotada no comentário. Continuando, Building Custom Shells and CLIs. Key Features, vamos lá então: Line by Line Input Processing, Customizable Prompts and Formatting, Tab Completion Support, History Management, Event Driven Interface, Promise Based API Support. Então dá pra gente fazer uma promessa ali. Tá. E aqui a gente tem um código de exemplo. A gente vai ver tanto esse código aqui do W3 Schools quanto aquele outro lá que eu já tinha pronto no meu VS Code. Então, readline, aqui está importando a biblioteca, aí a sintaxe é essa, né? Readline.create interface, e aí você dá um input, process stdin, e output, process stdout. Isso aqui é para criar interface de input e output, né? Depois, pergunta, ask a question and handle the response. Então, a instância do readline, rl.question what's your name. Eu não entendi esse primeiro parâmetro aqui. What's your name? Question. Deixa eu continuar lendo aqui. Aí tem o console log, hello name, ask follow-up question, rl question de novo, how old are you? Aí o console dá in 5 years, you'll be
5 years old, ok. Depois tem um close the interface when done. Tá, é um exemplozinho bem michuruco aqui, né, que o W3 Schools deu. Mas basicamente você tem um arquivo aqui de texto sendo lido, né? Que é... só não está apontando para texto nenhum, né? Para arquivo de texto nenhum. Get your own node server. Tá. Ah, beleza. Esse exemplozinho aqui do W3 Schools, para ser honesto, não deu para tirar um bom exemplo, não, eu acho. Vamos aqui desse código que eu acho que está um pouco melhor. Então, como que a gente faz isso? No caso aqui eu importei também o FS e o readline. O readline que tem a capacidade do string, né? Então aqui foi criada uma funçãozinha que vai, aqui tá, a função vai receber o caminho do arquivo como parâmetro, que seria esse aqui, arquivo txt. Eu acabei não preparando nenhum arquivo de 20 GB aqui para a gente ter de exemplo, mas enfim. E aqui como que seria? Bom, aqui eu instanciei também o file system. Então, primeiro de tudo, fs create read string, e aí instancio isso nesse file string, né? E também eu criei a interface aqui com o readline. Então, readline create interface, eu passo como parâmetro um objeto de input e o file, a instância aqui do file string, né? E aí aqui a gente vai fazer um for para, como está aqui no comentário, né, aguarda cada linha. Então você tem aqui ele vai aplicando aqui recurso. Bom, esse processar aqui obviamente é uma variável, que é uma função que não foi criada aqui na nossa função aqui. Esse processar poderia ser, sei lá, qualquer coisa, como por exemplo, conforme vai lendo a linha, vai escrevendo a linha num arquivo CSV, ou sei lá, eu poderia também de repente fazer algum esquema aqui para programar algo para, por exemplo, eu leio aqui do meu local e eu quero subir num banco de dados, sei lá, né? Vamos dizer que são tabelas do banco. Então eu pego, leio linha por linha e vou criando um SQL, um insert, né, provavelmente. Sim, exatamente, um insert para inserir os dados que eu estou lendo um por um numa tabela de SQL, né, por exemplo. Enfim, eu poderia pensar em vários exemplos do que seria essa função processar aqui. Mas basicamente o que a gente precisa entender aqui é esse trechinho de código, ele vai fazer o que, né? A cada linha que foi processada do URL, né? Ou seja, dessa instância aqui do readline, né? Eu faço alguma coisa, né? No caso aqui seria a função processar. E aí qual que é a pegada basicamente do readline? O que ele faz, né, no final das contas? Ele permite, como ele tem essa interface da gente ler linha por linha, ele permite que a gente consiga, portanto, ler um arquivo de 20 GB, por exemplo, porque ele não vai, a ideia é que ele não manter tudo em memória, né, durante a execução. A gente tentar deixar o menos de memória alocada possível para esse processo, porque provavelmente ao ler um arquivo muito pesado, talvez a memória vai estourar, muito provavelmente a memória vai estourar. Mas se a gente vai fazer isso como que eu posso dizer, imagina como se eu estivesse fazendo um upload também de um
vídeo para a internet, por exemplo, um vídeo para o YouTube, né? Quando a gente está fazendo o upload de um vídeo, eu já dei uma olhada como que funciona isso. O browser, né? O YouTube deixa programado isso, obviamente, mas o browser ele vai mandando chunks separadamente do nosso vídeo para um serviço tipo S3 da Amazon. E vai aos poucos, portanto, fazendo o upload. Não tenta fazer tudo de uma vez, né? Ele não pega um ponteiro, por exemplo, e armazena um vídeo de, sei lá, 100 gigas num ponteiro e tenta subir tudo de uma vez. Não tem como. A ideia é fazer meio que por chunks, né? Por pedaços ali. E aqui é mais ou menos a mesma ideia, né? Só que desse jeito aqui, no caso para ler um arquivo de texto, nesse caso, usando essa interface aqui do File System junto com o Readline. Essas duas bibliotecas juntas a gente consegue fazer isso aqui, e lendo linha por linha e fazendo alguma ação, né? Bom, acredito que seja isso. É um exemplo bem simples. Esse aqui, essa documentação do W3 Schools, eu não gostei muito desse exemplo, agora que eu fui ver um pouco de mais calma, para ser honesto. Mas eu acho que esse question aqui deve ser algum método disponível aqui na instância, né, do Readline. Vamos ver. Question. Aqui, ó, deseja processar o arquivo. Ó, vamos ler isso aqui. The question method displays the query, é uma query, basicamente, by writing it to the output. Waits for the user input to be provided on input. Then invokes the callback function passing the provided input as the first argument. When called, aí nesse caso aqui o URL, né, que é a instância do readline question, will resume the input string if it has been paused. If the interface was created with output set to null or undefined, the query is not written. Certo. Bom, é um exemplo bem simplesinho que tem aqui no W3 Schools. E esse aqui também que eu estou mostrando é muito simples. A gente poderia otimizar esse código. Aqui a gente está criando uma função, né? A gente poderia de repente passar isso aqui para fora da função. E para tentar, enfim, né? É que aqui ele está chamando uma outra função. A gente poderia tentar não chamar essa função aqui para tentar evitar que isso aqui é um closure, né? Toda vez que a gente chama uma função dentro de outra, a gente cria um closure, né? Então isso aqui também poderia dar uma estourada na memória. Mas isso aqui é um assunto para um outro momento. Bom, acredito que seja isso.